galerinha! Então, como ficou combinado, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre leis de Kirchhoff. E eu sei que vocês estavam doidos para conhecer isso, não é verdade? Não! Pois bem, quando é e o que é a lei de Kirchhoff, ou as leis de Kirchhoff? De um modo geral, quando você tem um circuito com resistências e unidades geradoras, e você não consegue resolver ele utilizando as leis de Ohm, há então uma necessidade de você aplicar nelas um conjunto elétrico diferente, que a gente chama de leis de Kirchhoff. Antes de mais nada, vale entender que isso só vai servir para circuitos fechados. As leis de Kirchhoff sempre só vão funcionar em circuitos fechados. Raimundo Neto, o que é um circuito fechado? É quando a corrente ela sai de um determinado ponto, ela percorre este ponto e ela volta para ele. Então, no caso aqui, nós temos dois circuitos fechados. Mas nós temos um circuito derivativo. Então, veja bem, em determinado ponto aqui, diferente de uma associação em paralelo, por exemplo, em determinado ponto, eu não consigo mais identificar se esse resistor ele está em série ou em paralelo. Porque este resistor ele nem está em série com este, nem necessariamente em paralelo. Porque a gente tem um conjunto, aqui a gente tem uma outra malha. Mas a gente vai determinar esses termos daqui a pouco. Antes de mais nada, para que a gente possa entender isso aqui, é necessário a gente pontuar algumas coisas. Antes de mais nada, vamos colocar cada cantinho desse aqui como um ponto. Então, eu vou colocar aqui um ponto, aqui um outro, aqui um outro. Pronto. E sendo assim, eu vou nomenclaturar eles. Para não colocar um nome grande, eu vou colocar só uma letra. A, B, C, D, E e F. Então veja que aqui eu tenho pontos que servem para me dar referência para quando eu for resolver a questão. Certo? Uhul! Pronto. E vamos entender o que é que a gente tem nesse circuito aqui. Então aqui nós temos uma unidade geradora, ó, E1. Eu vou considerar isso aqui, ó, E2. E eu vou considerar isso aqui, ó, E3. São fontes de tensão. Estou colocando E, tem um livro que utiliza U, não importa. Uma outra coisa que é importante a gente notar é o seguinte. Sempre ao lado de um gerador, a gente tem uma resistência, que é a resistência interna. Então aqui é a resistência R1, que é a resistência interna desse gerador 1. A resistência R2 e a resistência R3. Certo? E no meu circuito, continuando aqui, eu vou ter uma resistência R1, R2 e R3. Pronto. Isso que eu estou fazendo é apenas, tudo que eu fiz até agora, foi apenas mostrar o meu circuito. Quando você for resolver uma questão, quando você for analisar um circuito, muitas vezes esses dados aqui eles já vêm impressos na questão. Na verdade, o que eu estou mostrando é só o que cada um deles representam. Então, primeiramente, a gente precisa entender que aqui nós temos três coisas importantes. Um nó, um ramo e uma malha. Vamos ver o que significa cada um deles. Primeiro, nó. A gente já estudou lá em associação de resistores que o nó é o local onde a corrente ela se divide. É um ponto de derivação. Vamos imaginar então que isso aqui seja a instalação elétrica de uma casa. O local da emenda que você faz para dividir a corrente daqui, para levar essa corrente para um outro circuito, a gente chama de nó. Pois bem, quais são os nós aqui do meu circuito? Os nós aqui eles vão ser B e E. Este ponto aqui e este ponto é um ponto de derivação de corrente. Vamos supor, por exemplo, que a corrente ela vem aqui, ó. Quando esta corrente ela chegar aqui, ela tem dois caminhos para percorrer. Então ela vai se dividir, certo? Então vamos supor, aqui era I1, então aqui vai ficar I2, perdão. Como aqui o resistor 3, vamos deixar aqui I3 e aqui I2, certo? Então houve uma divisão de corrente. Se houve uma divisão de corrente, este ponto B é um nó. Agora vamos imaginar o ponto A. Aqui saiu uma corrente I1, hipoteticamente.
e chegou aquela, apenas fez a curva, ela somente dobrou, mudou o sentido. Mas continua em 1. Se dividiu essa corrente? Não. Então, o ponto A não é um nó. Ah, todo mundo entendeu, né? Pronto. Então, analisando este circuito aqui, eu posso dizer que nós vamos ter dois nós. O nó B e o nó E. Certo? Vamos analisar agora o que é um ramo. Ramo é todo trecho, que vai se encontrar entre dois nós. Então, quantos ramos nós temos nesse circuito? Se nós temos dois, analisando aqui que nós temos dois nós, quantos ramos nós temos nesse circuito? 3, exatamente. Nós temos o ramo BAFE, nós temos o ramo BCDE e nós temos o ramo BE. Isso implica em dizer o quê? Que eu também tenho 3 correntes. Porque para cada ramo que eu tiver no circuito, eu tenho uma corrente. Se eu tenho 3 ramos, eu tenho 3 correntes. Então, se eu fosse nomenclaturar os ramos aqui, repito, o ramo é a região que você vai ter entre os dois nós. Então, aqui os meus ramos seriam B, A, F, E. Esse aqui seria um ramo. Vou apagar aqui a malha, daqui a pouco a gente completa. Nós teremos o ramo B, C, D, E. E nós teremos o ramo B, E. Certo? Novamente, eu disse que para cada um dos ramos que eu tiver nesse circuito, eu vou ter uma corrente. Então, veja que a corrente que percorre este circuito aqui é a corrente que eu nomenclaturei de I1. A corrente que está passando aqui para o meu ramozinho BE é a corrente I2. E a corrente que está passando pelo meu ramo BCDE é a corrente I3. Então, só para destacar, I1, I2 e 3. Certo? E malha? Malha é o circuito fechado partindo de um ponto e chegando no mesmo ponto. Eu posso escolher aleatoriamente. Por exemplo, eu vou escolher o ponto A. Então, a minha malha... quantas malhas eu posso ter aqui? 2. A minha malha, eu vou chamar ela... Eu posso nomenclaturar do jeito que eu quiser. Eu vou rotacionar aqui, vou dar o sentido de rotação da minha malha e vou chamar essa daqui de alfa. Vou rotacionar essa daqui e vou chamar essa daqui de beta. Certo? Mas eu posso colocar no sentido oposto, depois a gente vai ver que isso só vai interferir na análise do circuito, mas que se o sentido não for esse, não importa. E também eu posso nomenclaturar de outra maneira. Eu referenciei como alfa e beta porque é o mais comum utilizado nos livros. Pois bem, eu vou considerar que eu saí aqui do ponto A, certo? Então, a minha malha, eu apaguei aqui, a minha malha alfa, ficou parecendo 2, ó. A minha malha alfa, ela é composta pelos pontos A, B, E, F, A. Raimundo Neto, A, E, porque ele volta, ó. É um circuito fechado. E a minha malha beta, ela vai ficar aqui, ó, com os pontos B, C, D, E, D. Então, eu tenho essas duas malhas.